Olá, vamos começar o nosso estudo pelos relacionamentos que têm uma função de coordenação. O que é que isso quer dizer? Que são proposições que não se relacionam entre si enquanto subordinação, por exemplo. São proposições independentes que podem existir sozinhas. São proposições de coordenação. A gente vê isso na língua portuguesa, enfim, de forma muito mais evidente. Nós percebemos o primeiro relacionamento de coordenação, então, que é o relacionamento de séries. Nós vamos começar a falar dele agora. O que são as séries? É o que a gente vê aqui, por exemplo, em Mateus 24, 29. Vou quebrar aqui as proposições. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, cliquei mais uma vez, e os poderes dos céus serão abalados. Percebam que a partir da parte B aqui do versículo, nós temos uma série de acontecimentos. Esses acontecimentos, bom, eles são concomitantes de certa forma aqui no texto, mas bem poderiam acontecer, e aqui eu não estou falando em alterar o texto bíblico, não é isso. Mas semanticamente falando, sintaticamente falando, eles poderiam existir sozinhos. Eu poderia dizer: a lua não dará sua claridade. Ponto. A ideia está completa. As estrelas cairão do firmamento, ponto. Ou o sol escurecerá, ponto. São proposições que não precisam de outras para existir. Elas não dependem de outras. Mas sim há um relacionamento entre elas nesse contexto aqui. Que relacionamento é esse? Séries, então eu clico aqui ou na etiqueta e venho aqui para o relacionamento de série. É uma série de proposições. Cada uma delas faz a sua própria contribuição independente para o todo. Sim, elas têm uma contribuição para o todo, mas são contribuições independentes. O que vai acontecer em seguida à tribulação daqueles dias é tudo isso aqui. Tudo isso, por isso que é um relacionamento de série. Elas são independentes, eu até poderia mudar a ordem. Se fosse o caso, não mudaria o sentido. Então, o relacionamento de série tem essa característica. O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade. Algumas conjunções podem nos ajudar a entender melhor o relacionamento de séries. A conjunção e, em algumas regiões do Brasil, né? E é muito usada. No português a gente tem algo que é chamado polissíndeto, quando essa conjunção é muito usada. Isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo. Ou assíndeto, quando ela não é usada. Isso, aquilo outro, aquilo mais, e por aí vai. Aqui nós vemos uma junção das duas coisas, né? Nós temos o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Uma lista de acontecimentos poderia ser uma lista de itens. Isso e aquilo, como eu já falei. Outras formas de conexão que nós podemos ver nas sentenças. E aí depois, do mesmo modo, ou de semelhante modo, ou nem isso, nem aquilo, ou por outro lado isso, ou além disso, aquilo, e por aí vai. O que importa é que é uma lista de acontecimentos ou de itens que dá a sua contribuição para um todo, mas é uma contribuição independente. A gente vê também outros exemplos aqui, no Salmo 108, 8. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Veja que aqui é o próprio Deus falando. Então perceba agora uma série de realidades. Mais uma vez, eu clico aqui em cima, clico embaixo, para etiquetar esse texto. Clico aqui na etiqueta ou aqui mesmo, tá? E vai aparecer aqui, série. Aqui sempre nos relacionamentos ele traz uma mini descriçãozinha também, tá? Cliquei aqui em série, é o que eu tenho. Gileade é meu. Meu é também Manassés. Eu poderia mudar a ordem, eu poderia dizer, se fosse, eu não estou alterando o texto bíblico, eu estou querendo dizer que semanticamente essa ordem poderia ser mudada. Deus dizendo, Judá é meu cetro, meu é também Manassés, Efraim é meu capacete, Gileade é meu, e por aí vai. São contribuições independentes, então sempre que nós tivermos num texto algo assim, nós podemos etiquetar como série. Um último exemplo, Marcos 6:1. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Nós vemos aqui o uso do conectivo duas vezes, né? No grego, a conjunção kai, se você quiser ter acesso, você clica aqui nos 3 pontinhos para ir para o texto grego também e observar, ele vai estar usando a conjunção kai. É muito usada no relacionamento em séries. Jesus saiu dali e foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Então nós temos aqui 3 acontecimentos que não necessariamente dependem um do outro. Cliquei neles, é um relacionamento de série. Mas se houver uma relação, se houver, de certa forma, uma progressão rumo ao clímax, nós teremos isso num outro relacionamento, que é o que nós veremos no próximo vídeo.